E a promotora de justiça Elaine Cristina da Silva Rodrigues foi alvo de uma denúncia do Conselho Superior do Ministério Público do Rio de Janeiro, depois de afirmar que era inconstitucional citar Deus durante a abertura de um evento em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A representação foi apresentada pela Associação dos Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro, que pede a apuração da conduta da promotora. O senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, também apresentou uma representação ao Conselho Nacional do Ministério Público pedindo a apuração do caso. Segundo o parlamentar, a conduta da promotora pode ter violado a liberdade religiosa e a liberdade de expressão. Até o momento, o Ministério Público do Rio de Janeiro não se manifestou sobre o caso. A Associação do Ministério Público do Estado divulgou nota em defesa da promotora e afirmou que a atuação dela buscou reafirmar o princípio da laicidade do Estado. Ana, eu vou jogar para você, mas antes, deixa eu pedir para a nossa produção para a gente exibir um trecho da declaração da promotora Elaine Rodrigues durante esse evento em Duque de Caxias, aí a gente já comentou o assunto. Esperança ou um carinho de alguém que ele coloca em nosso caminho. Um abraço de Deus nunca prende, acolhe, não condena, transforma. É um abraço que cura feridas invisíveis, renova a fé e nos lembra, nunca estamos sozinhos na caminhada. Quando nos permitimos descansar na sua presença, no seu abraço, descobrimos que o maior refúgio é o seu amor. Um amor que permanece fiel em todos os tempos. E hoje, você sinta esse abraço acolhedor, envolvendo a sua vida e renovando as suas esperanças para continuar no seu trabalho árduo, sem desistir. Eu vim preparada para falar muito sobre o Conselho Tutelar, dizer da importância do atendimento, da garantia dos direitos da criança e adolescente e da importância que o Conselho Tutelar representa dentro da Constituição da República. Mas, ao início do evento, eu fui assolapada por uma oração evangélica. E eu, como promotora de justiça, não posso me furtar ao dever de garantir a cada um e a mim mesma o direito à liberdade religiosa. Embora o evento não seja um evento público, assim dizer, como patrocinado pela Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, o evento é proporcionado por uma associação civil, é um evento público no sentido de que qualquer pessoa, qualquer cidadão, caxiense ou não, possa participar desse evento. E, como qualquer cidadão, e eu me incluo nesse grupo de qualquer cidadão, temos o direito à nossa fé, a propalar a nossa fé, a nossa intimidade. E eu preciso esclarecer a organização do evento e a associação que a fé é um direito privado, que não deve ser estendido a outras pessoas num evento público. Eu estou extremamente emocionada, extremamente ofendida com o início da apresentação que teve aqui. Porque assim, eu não sou evangélica, não teve uma oração, mas teve quase. Teve uma chamada a Deus, ao sentimento de Deus, e eu, como pessoa e como promotora de justiça, tenho que esclarecer que isto é inconstitucional. Assim, ao final da mensagem que foi propalada, eu mandei uma mensagem para Silvia, eu falei que se puxasse uma oração, o Ministério Público iria se retirar. Mas foi. E olha só, se a senhora começar a interferir na minha fala, na fala do Ministério Público, eu me retiro. A senhora já teve a sua oportunidade de falar. E agora quem fala é o Ministério Público. E eu aqui represento o Ministério Público. E eu tenho garantia constitucional para estar nesse local e ocupar esse espaço. E esse deboche ofende ao Ministério Público e à Constituição da República, que a senhora, enquanto representante de uma associação que deve proteger os conselhos tutelares, deveria respeitar a Constituição da República. Ana, eu quero ouvi-la, também estou curiosa para ouvir o Marcelo, que é procurador de Justiça do Estado de São Paulo, também sobre essa situação, Ana, mas a gente observa ali que a promotora disse ela que se sentiu ofendida com a manifestação de fé de uma participante ali do evento, né, disse que seria inconstitucional. Agora, constitucional impedir a liberdade de expressão é a manifestação de fé de alguém num evento público. Mas isso todo brasileiro devia saber e eu acho que sabe. Agora,
É impressionante a arrogância e a carteirada. Eu sou o Ministério Público. Olha que vontade de estar sentada ali, porque eu pegaria o microfone e eu falaria: e daí? A senhora é Ministério Público e parece não conhecer a Constituição. Sequer sabe o que está escrito na Constituição. Não, porque eu vou me retirar. Então a senhora se retire. E o pior, Paula, as pessoas aplaudindo. Eu já vou jogar direto para o professor Marcelo, porque agora sim eu quero ver a carteirada de um professor em cima dessa pessoa. Marcelo, só para fazer uma correção na informação, você é procurador do Estado do Rio de Janeiro. Falei São Paulo, mas é procurador de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou colega dessa senhora, né? Que, aliás, eu conheço de longa data. Então tem lugar de fala, né, professor? Eu tenho lugar de fala. Eu quero dizer, doutora Elaine, a senhora não representa o Ministério Público. Esta barbaridade que a senhora fez está sendo alvo das maiores críticas dos seus colegas, dos nossos colegas, né, que estão repudiando este absurdo. A senhora não tem a menor ideia do que seja o conceito de Estado laico. O Estado laico existe para proteger a liberdade de religião. A manifestação de fé não tem que se restringir ao espaço privado. Não sabe quem faz isso? Quem obriga as pessoas a professarem sua fé somente em estado privado, em locais privados, são justamente aqueles que oprimem as religiões. Tá? Por exemplo, nos países islâmicos, aqueles que não professam a fé islâmica só podem manifestar a sua fé no espaço privado, dentro de casa. Né? Isso aconteceu e acontece há tempos imemoriais. Na Espanha, durante a ocupação árabe, né? Os cristãos eram tolerados, mas desde que fizessem as suas rezas dentro de casa. Ai deles, se fossem para o espaço público manifestar a sua fé. Então, o que a senhora está fazendo é uma coisa absurda, é o oposto, é exatamente o oposto do que significa a laicidade do Estado. Então são dois absurdos. Um é a sua ignorância jurídica, que é fenomenal. Tá? Uma promotora de justiça pode desconhecer um conceito tão básico quanto esse de Estado laico. Como é que ela pode distorcê-lo, né, de tal maneira? Essa é a primeira barbaridade. A segunda barbaridade, doutora Elaine, é a senhora pensar que está falando em nome do Ministério Público. A senhora não nos representa. A senhora não representa o pensamento dos seus colegas. E a senhora não representa a posição oficial da instituição. O seu discurso ficaria bom numa convenção do PSOL, né? Mas num evento em que a senhora vai em nome do Ministério Público, a senhora nos expôs a um vexame. É vexatório esse seu comportamento. Né? E, inclusive, já está sendo questionado legalmente como deveria ser. Eu quero, então, manifestar, como membro do Ministério Público do Rio de Janeiro desde 1988, né? Como procurador de justiça, já fui promotor de justiça, agora fui promovido a procurador, eu quero dizer que eu manifesto o meu mais veemente repúdio a esta senhora. O que ela fez é motivo de vergonha para o Ministério Público do Rio de Janeiro. Marcelo, só uma perguntinha antes de passar para o Alexandre, já que ela foi alvo aí de uma denúncia do Conselho Superior do Ministério Público, o que pode acontecer? Ela pode receber uma advertência, um pedido de retratação? Quais são as possibilidades? Pelo que eu entendi, a representação foi junto ao CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público. Né? Então ela pode ser alvo de uma sanção denominada de censura. Eu não sei se ela já tem algum procedimento disciplinar anterior. Se tiver, aí a sanção pode ser mais grave, pode ser suspensão por alguns meses sem remuneração. E eu acho que, se houver alguma sanção, vai ficar no campo da censura pública mesmo. Né? É uma espécie assim de... É uma advertência. Né? Mas, independente do que possa acontecer, o que eu posso dizer para vocês com absoluta segurança é que a reação da classe, né, está sendo fortíssima. Os colegas estão horrorizados com o que essa senhora fez e mais horrorizados ainda, porque se ela fizesse em nome pessoal, aí paciência, tá? Aí pode fazer isso onde ela quiser, como se ela fosse assim, digamos, uma militante do PSOL, não, acho que não é, né? Porque não pode ser filiada a partido político, mas se fizesse isso numa convenção partidária, numa assembleia de um DCE aí, de uma universidade pública, alguma coisa desse gênero, mas ela faz isso num evento dos conselhos tutelares como promotora de justiça da infância e juventude e diz, claramente ela sugere que está falando em nome do Ministério Público, ela chega a dizer, se continuar assim, ela dá uma carteirada, né, como a Ana Paula disse, carteirada da pior qualidade, e ela diz, o Ministério Público vai se retirar. Não, minha senhora, a senhora falando esse tipo de sandice não representa o Ministério Público, não, pelo amor de Deus.
Perfeito, quero ouvir o Alexandre também. Ouvimos o repúdio do Marcelo Rocha Monteiro em relação à declaração aí dessa promotora de justiça que disse que se sentiu ofendida com a manifestação de fé da participante, Alexandre. Fé demais, né? Fé demais. Ela deveria ter lido a Constituição em algum momento da formação dela. E tendo lido a Constituição vigente no artigo 5º, que é o principal da Constituição, onde estão os direitos, é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Depois, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa. E lá adiante, falando do casamento e da família, diz assim: o casamento religioso tem efeito civil nos termos da lei. Então ela está fazendo uma confusão enorme. O Estado é laico, mas as pessoas não são. E a Constituição se refere a pessoas e dá essas garantias para as pessoas. É uma pena que eu não sei como é que é o concurso aí para o Ministério Público, mas acho que ela conseguiu passar raspando, talvez seja isso. Ainda deu esse vexame. Chamou a atenção que ela foi aplaudida em determinado momento ali, quando ela disse essas palavras nesse evento. Vamos ver, vamos acompanhar o que vai acontecer em relação a essa denúncia que foi apresentada contra essa promotora de justiça. Após repercussão das falas da promotora Elaine Cristina da Silva Rodrigues, ela afirmou ser inconstitucional citar Deus durante a abertura de um evento na cidade de Duque de Caxias, que fica na Baixada Fluminense. A promotora foi alvo de denúncia no Conselho Superior do Ministério Público no Rio de Janeiro. A representação foi protocolada na tarde desta quinta-feira pela Associação dos Conselheiros e ex-conselheiros tutelares do Estado do Rio de Janeiro e solicita a instauração de procedimento administrativo para apurar os fatos e também sugere a adoção de medidas administrativas. Dávila, o Estado é laico, né? Mas é preciso também garantir a liberdade de crença e culto aos cidadãos brasileiros, né? É um negócio inacreditável. Como pessoas que deveriam ser conhecedoras da lei e da Constituição ignoram o que está na Constituição. Sabe por quê? Porque são cegas por suas ideologias e crenças pessoais. É isso que está acabando com o Estado de Direito no Brasil. É colocar a ideologia e a interpretação pessoal à frente do que está na Constituição. A ignorância da promotora é um espanto. Ela não consegue entender que a história do Ocidente é baseada nos valores cristãos. Este é o ponto fundamental. O jeito que nós entendemos a moral, a lei, é cristão em todos os sentidos. Nós não temos a ética dos romanos ou dos gregos, nós temos a ética cristã. Foi ela que moldou toda a história do Ocidente, desde o fim do Império Romano até os dias de hoje. É uma coisa inacreditável alguém não conseguir enxergar isso. E isso não tem nada a ver com a religião A ou B, tem a ver com os fundamentos da sociedade ocidental. E como bem lembrou Mota aqui, é sempre um argumento da esquerda minar os valores, os princípios que edificaram a sociedade ocidental. E isso, Canhato, é o que nos une como o mínimo denominador comum no Ocidente. Portanto, atitudes como essa é aquela turma da cartilhinha da esquerda, de Karl Marx, é aquela turma que não entende nada de história, não lê história e não consegue sequer reconhecer como a cristandade está impregnada em todos nós, queiramos ou não seguir uma religião. Porque todo o arcabouço de valores, porque a gente está falando aqui de Estado de Direito, liberdade individual, direito à propriedade, tudo isso tem como fundamento os valores cristãos. Portanto, a ignorância das promotoras desse país é um espanto. Você, Mota, como avaliou esse episódio? Eu acho que o ativismo judicial é um câncer. Isso é um exemplo perfeito de ativismo judicial, né? Que ocorre quando os juristas estatais, promotores, defensores, magistrados usam o seu cargo para impor a sua visão de mundo. Isso é muito comum. E isso geralmente toma uma forma mais suave do que a que essa promotora usou, né? A gente vê muito essas ações por danos coletivos que são fomentadas por ONGs, né? O sujeito inventa aí uma ONG, diz que está defendendo direitos de determinado grupo, e aí o Ministério Público entra com uma ação coletiva contra uma empresa, uma organização, uma pessoa, uma ação por danos coletivos, coleta um monte de dinheiro que fica para essas ONGs promoverem a sua ideologia. E hoje quase 100% desse ativismo judicial é de esquerda ou de extrema esquerda. E essa turma, os da extrema esquerda e os da esquerda em geral também, eles têm um ressentimento contra tudo o que representa a civilização ocidental. Para eles, a civilização ocidental é opressão, é tudo de ruim. A promotora protestou contra a menção a Deus, não foi isso? Ela se sentiu ofendida? É muito provável que se a divindade mencionada fosse outra,
não fosse Deus, ela tivesse ficado em silêncio. Ou quem sabe até Se nós vamos a 1948, a Declaração dos Direitos Humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 18, diz que toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Vejam a vinculação entre liberdade de religião, pensamento, também de manifestação, de expressão desse pensamento. Esse direito implica a liberdade de mudar de religião, assim como a liberdade de manifestar a sua religião. Falar de Deus agora é inconstitucional. Isso mesmo que você ouviu. No Rio de Janeiro, uma promotora do Ministério Público repreendeu um senhor que ousou fazer uma oração e invocar o nome de Deus. Ela diz que a fé é algo para ser praticado em ambiente privado e não de forma pública. Aí eu pergunto, desde quando falar de Deus virou crime no Brasil? Virou inconstitucional? Gente, isso não é Estado laico. Isso é perseguição aos cristãos. E, aliás, é bom essa promotora se informar que Estado laico não é Estado ateu. São coisas completamente diferentes. O Estado laico é aquele em que está garantido que qualquer pessoa possa professar a sua fé na sua casa, na sua igreja, na rua, publicamente, onde ela bem entender. Nossa Constituição, ela não protege o silêncio sobre Deus. Ao contrário, ela protege o direito de se falar sobre ele. E o que vemos é que cada vez mais pessoas usam da sua toga ou do seu cargo para decidir onde a fé pode ser utilizada, onde ela pode existir e onde ela tem que se esconder. Uma toga não dá a ninguém o direito de apagar Deus da boca e da consciência de ninguém. Hoje foi um instrutor lendo uma oração, um poema. Amanhã pode ser você, na sua igreja, na sua casa, na sua reunião, no clube, no condomínio. Isso aqui, minha gente, é a Constituição do Brasil. E esse trechinho que eu vou ler para vocês é o preâmbulo da Constituição da República Federativa do Brasil. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, agora presta atenção, sob a proteção de Deus. Eu vou repetir, promulgamos sob a proteção de Deus a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Então eu quero recomendar à senhora promotora que leia a Constituição Federal antes de sair por aí arrotando arrogância, soberba e a mais profunda ignorância sobre os direitos e as garantias fundamentais.